Você não percebe, mas as pessoas que você mais admira, algum familiar, seu chefe, um influenciador digital, todos sabem se comunicar muito bem. E todos fazem você liberar substâncias no seu cérebro de bem-estar, prazer, recompensa. É por isso que você gosta de ouvir o que eles têm a dizer. É por isso que você consegue ficar vidrado em alguém falando por muito tempo. Nesta aula, eu tenho a missão de te mostrar técnicas comprovadas para você perder o medo de falar em público, usando o nosso cérebro a nosso favor. Você vai literalmente hackear o seu cérebro e o cérebro das pessoas que estão te ouvindo. Além de perder o medo de falar em público, você vai ter uma comunicação muito mais persuasiva, impactante e encantadora para influenciar as ações e decisões das pessoas. E para quem eu estou fazendo essa aula? Eu estou fazendo essa aula especificamente para você, que quer parar de carregar aquele peso nos ombros todos os dias, que é o medo de falar com as pessoas, o medo de se expor. É para você que vê oportunidades passando pelos seus olhos, mas que não aproveita porque o medo de se expor te congela. E aí? E aí vem pessoas até menos capacitadas que você, que passam na sua frente, são escolhidas, promovidas, reconhecidas, enquanto você fica para trás. Esta aula é para você que não quer mais sentir o peso de ver a vida passando e sentir que seu tempo está acabando, que nunca vê progresso porque vive na sombra dos outros. Não consegue nem expor as suas opiniões. E que no final do dia se sente a pior pessoa do mundo. Aquele sentimento de arrependimento, de culpa, sentimento de, eu podia ter falado isso naquela hora. Essa aula é para você que cansou de fugir. Mas, avisando desde o começo, esta aula não é para você que só fica parado esperando as coisas caírem no seu colo. Falar bem em público é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa. Eu disse por qualquer pessoa. Mas como qualquer outra habilidade, requer treino e repetição. A partir do momento que essa aula acabar e você fechar a janela do seu navegador, eu quero que você pratique tudo que você aprendeu aqui. Eu vou ficar preso na sua cabeça, te incomodando para você colocar esse conhecimento em prática. Você vai ver como muitas coisas são muito mais simples do que você imaginava, mas elas vão precisar de prática, de constância. Eu tenho certeza que essas técnicas vão se encaixar no seu dia a dia e te ajudar. Eu já rodei o Brasil inteiro fazendo eventos, dando treinamentos e palestras. Foram milhares de alunos. Eu já tive que lidar com várias profissões, com vários contextos e também com vários objetivos diferentes. E sei que essas técnicas fazem efeitos independente de onde você está hoje. Já são mais de 30 anos que eu estou nesse mundo de comunicação. Faz tempo, já aprendi muito, já errei muito. Mas antes de conseguir falar na frente de 50 mil pessoas em um estádio de futebol lotado, eu era assim, um menino muito tímido, introvertido do interior de Minas Gerais. E o que eu fiz para sair de um menino muito tímido, que se escondia na sala de aula para a professora não fazer nenhuma pergunta e que sempre fugia de qualquer situação de exposição, para alguém que fala sem medo na frente de qualquer público? Eu descobri uma coisa: o nosso cérebro pode ser o nosso maior amigo ou o nosso pior inimigo. Foi o que eu tive que descobrir na marra, quando eu tinha só 19 anos. Vou te contar essa história rapidinho e aí vou mostrar as explicações para você fazer a mesma coisa que eu fiz para perder o medo de falar em público. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Anderson Veloso e quando eu tinha 19 anos eu fazia 2 faculdades, Engenharia Elétrica pela manhã e Publicidade à noite. Eu precisava de dinheiro, como todo jovem, para me sustentar, mas meu horário era muito ruim para qualquer tipo de trabalho, até que eu recebi uma proposta irrecusável. Desde pequeno, eu sempre fui viciado em rádio e televisão. Mas como eu morava no interior,
eu tinha energia elétrica poucas horas por dia. Claro que isso faz muito tempo. Então eu ficava na frente da televisão o máximo que dava enquanto a energia da bateria durava e quando acabava eu passava para o meu rádio a pilha. Com 13 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje, aproximadamente 1,82, 1,83. Eu cresci muito rápido, então eu era muito alto e muito magro e eu sofria bullying por causa disso. Claro que eu sempre tentei não ligar muito para isso, mas acabou que eu sempre fugia de qualquer situação de exposição com medo de rirem ainda mais de mim, de passar vergonha. Então, mesmo adorando TV e rádio, eu nunca pensei muito em trabalhar com isso. Eu não conseguia fazer uma pergunta na sala de aula. Imagina falar para milhares de pessoas. Quando eu tinha 17 anos, eu vim para Belo Horizonte fazer faculdade, comecei fazendo engenharia elétrica, como você já sabe, e depois de 6 meses eu comecei publicidade e propaganda. E aí, com 19 anos, eu recebi uma proposta de trabalho interessante, por indicação de um conhecido. Me ofereceram uma vaga urgente de folguista em uma rádio, ou seja, eu ia trabalhar de madrugada na folga do locutor principal. Eu fiquei naquela de, não sei se vai dar certo, horário, não sei se vai ser bom para mim. Mentira! Lá dentro eu queria muito ter essa experiência de trabalhar em uma rádio. Era um sonho antigo de ser locutor, mas eu ficava criando desculpas para fugir. Como era uma vaga urgente, eles me pressionaram porque já tinham outros candidatos e precisavam fechar a vaga rápido. E aí eu aceitei. Fui com os 2 pés atrás, meio cabreiro, desconfiado, já imaginando tudo que ia dar errado e como eu iria me envergonhar na frente de muitas pessoas. Porque é assim que a gente, com muito medo de falar em público, fica, não é? Pois é. Você fica imaginando cenários caóticos, tudo dando errado, você se envergonhando. Cheguei na rádio e a minha estreia seria 2 dias depois. E eu fiquei esses 2 dias aprendendo a mexer nos equipamentos, observando os locutores principais. Não sei se você já viu como um locutor de rádio trabalha, mas parece uma cabine de avião. Eu não dormi quase nada nesses 2 dias. E quando chegou o dia, eu só pensava em algumas desculpas para tentar fugir. Tô doente, tremenda dor de cabeça, eu fui atropelado. Eu falo assim brincando de uma coisa terrível dessa, mas a pessoa que tem muito medo de falar em público prefere ser atropelada do que ter que falar em público. O medo chega nesse nível. Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, fui cumprimentar o coordenador da rádio e a minha voz não saiu. Estava aquele nó na garganta. E o coordenador ainda chegou e falou: "Tá nervoso, Anderson? Primeiro dia?" E eu completamente desesperado: "Não, é tudo tranquilo. Minha garganta é que amanheceu ruim hoje." Aí ele falou: "Relaxa. Se você fizer alguma besteira, pelo menos ninguém vê o seu rosto." Eu ri junto com ele para não chorar. Porque assim, faz sentido o que ele disse e foi até um jeito que ele arrumou de tentar me acalmar. Porque eu estava visivelmente em pânico, suando como se eu estivesse embaixo de um sol de 40 graus, tremendo, com a garganta seca. Só que o locutor que estava no horário, muito brincalhão, disse que eu não precisava me preocupar, não entraria no ar naquela noite. Só que ele saiu espalhando um monte de catálogo telefônico no canto do estúdio, sabe lá para quê, e me disse: "Pronto, agora é com você." Ele deitou em cima dos catálogos, me deixou sozinho comandando aquela nave, gelei novamente. E aí chegou a hora. Tinha acabado de dar meia-noite e a música estava acabando. Eu estava quase tendo um ataque de pânico, torcendo para a música demorar mais para acabar, mas aí ela acabou. Ela acabou e eu tive que entrar inseguro, trêmulo, desesperado. Eu abro o microfone e digo: "Agora, 12:05! 12:05, pelo amor de Deus!" Se eu errei a hora, que era o mais fácil, imagina o resto. Eu coloquei a vinheta da rádio, eu só queria ir embora. Eu estava completamente arrependido de estar ali. No fundo, eu sabia que ia dar tudo errado. Comecei a suar ainda mais, o nó na garganta aumentou. Eu respirei, eu pelo menos tentei respirar fundo para relaxar.
Aí deu um estalo. Depois a vinheta disse: 12:05, Sassifô no Japão, 00:05, ZY, isso, e aí coloquei a música e foi assim que eu comecei no rádio. Já estava pensando na minha demissão. Eu não queria nem olhar na cara do coordenador da rádio quando eu saísse. Mas o que eu achei estranho é que, por algum motivo, eu estava me sentindo aliviado, relaxado, parecia que eu estava mais no controle da situação. A ansiedade e o nervosismo não passaram. Inclusive, demorou muitas semanas para eu poder ir trabalhar sem parecer que eu estava com aquele nó na garganta. Ah, eu não fui demitido não. Naquele dia eu aprendi uma coisa que eu só fui entender muito tempo depois. O seu cérebro pode ser o seu pior inimigo e você precisa aprender a remodelá-lo para trazê-lo para o seu lado. Ele pode criar cenários que nunca vão existir. Pode te fazer esquecer de tudo que tinha para falar. Pode fazer você preferir ser atropelado do que enfrentar uma situação que tem medo, como falar em público. Mas você pode mudar isso. Isso se chama neuroplasticidade. É quando você consegue modelar as estruturas do seu cérebro com as suas experiências de vida. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Quando você está estudando alguma coisa, está aprendendo uma nova língua, por exemplo, você precisa modelar e mudar algumas estruturas no seu cérebro para poder reter aquelas novas informações. É assim que você consegue se lembrar das coisas. É a nossa memória. Mas o nosso cérebro não guarda apenas memórias boas. Ele guarda tudo que for importante para ele. E aí, vamos voltar no contexto de falar bem em público. Por que você tem tanto medo de falar em público? Porque o seu cérebro guardou, por algum motivo, as memórias de você falando em público e não tendo boa experiência. E se a experiência não foi boa, essa memória fica ali de alerta para o seu cérebro. Quando você precisa falar em público, essa memória vai falar para o seu cérebro: ei, isso não é bom não, vamos fugir daqui. Seu cérebro vai começar a liberar cortisol, que é a substância do estresse. E isso vai fazer de tudo para você sair daquela situação que aquela memória classificou como perigo. O nosso cérebro gosta de coisas boas. Ele quer ter recompensas. É aqui que entra a dopamina, o neurotransmissor responsável pela sua motivação. É essa substância que faz você ir atrás de uma recompensa, seja de uma comida, um sentimento, uma viagem, alguma coisa que o seu cérebro classificou como recompensa, porque quando você teve aquela experiência, você liberou várias substâncias de prazer, bem-estar, foi uma coisa boa. É isso que o seu cérebro quer que você se sinta bem. Isso é bom, mas também tem o seu lado negativo. Porque se você tem uma memória que fala para o seu cérebro assim: falar em público é perigoso. Ele gosta mesmo daquela sensação de alívio de quando ele consegue fugir de uma situação e não ter que falar em público. Pronto! O seu cérebro vai começar a ir atrás da sensação boa, do alívio que você sente quando consegue driblar uma situação de falar em público. Agora você começa a liberar dopamina, a substância que te dá motivação para fugir de falar em público, porque o seu cérebro lembra que quando você faz isso, você recebe uma recompensa. Você libera substâncias que te dá prazer em fugir. E é assim que você vai fortalecendo cada vez mais aquela memória de perigo ao falar em público. Todas as vezes que você foge de falar em público, você reforça para o seu cérebro que aquilo não é bom. É como se fosse uma construção no seu cérebro. E todas as vezes que você foge, você coloca mais um tijolinho naquela construção. Depois de anos fazendo isso, você provavelmente já tem um prédio gigante de medo. Por isso, se livrar dessas memórias não é fácil. Se livrar desse prédio, tijolinho por tijolinho, não é fácil. Mas igual eu falei, é possível. Quando você enfrenta uma situação de falar em público, mesmo contra a sua vontade, é como se você começasse a destruir esse prédio do medo para colocar outro no lugar. Mas todas as vezes que você foge e fica aliviado fazendo isso, você reforça mais aquele prédio e seu cérebro vai ficando melhor em fugir.
É por isso que eu ter errado no primeiro dia de rádio foi tão importante, porque foi uma coisa tão intensa que derrubou vários andares do meu prédio do medo e na mesma hora começou a reformar o restante que ficou em pé. E aí, dia após dia, ano após ano, eu fui reconstruindo e reformando o meu prédio. Fui colocando informações boas por cima das informações e lembranças ruins de falar em público. Aquele sentimento de alívio, de estar no controle, que eu senti depois de reverter a situação no rádio, foi o começo de toda essa remodelação dessas memórias que me fizeram mal por tanto tempo. E sabe qual é a melhor forma de remodelar suas emoções? Experiências. Por isso é tão difícil vencer esse medo. Para você vencê-lo, você precisa se expor a situações que o seu cérebro te manda fugir. Apenas memórias de experiências reais são capazes de ficar por cima das memórias antigas. Mas calma, não é para você fazer nenhuma loucura. Não faça igual eu fiz. Isso poderia ter fortalecido muito o meu medo e eu não estaria aqui agora, na frente de uma câmera, falando com você. Você precisa ir passo a passo, se expondo aos poucos. Com isso, você vai ganhando experiências e vai demolindo o prédio gigante que você tem hoje. É isso que eu chamo de teoria da exposição controlada, TEC, que serve como um mapa, serve como uma trilha que te mostra a direção que você precisa seguir para ir perdendo o medo de falar em público de forma controlada. E claro, se você souber as ferramentas certas, a sua evolução na teoria da exposição controlada vai ser muito mais rápida. Inclusive, o que você faz para remodelar e liberar substâncias no seu cérebro, você pode usar com as outras pessoas também. E assim que você pode hackear o cérebro das pessoas, para elas ficarem mais atraídas por você. Você não percebe, mas as pessoas que você mais admira, algum familiar, seu chefe, um influenciador digital, todos sabem se comunicar muito bem. E todos fazem você liberar substâncias no seu cérebro de bem-estar, prazer, recompensa. É por isso que você gosta de ouvir o que eles têm a dizer, é por isso que você consegue ficar vidrado em alguém falando por muito tempo. Imagina poder usar essas substâncias para viciar as pessoas em você, para deixá-las curiosas, usando antecipação e liberando dopamina no cérebro delas, ou para fazer com que elas se sintam bem quando estão com você, porque liberou ocitocina no cérebro delas. E imagina esses hacks no cérebro junto com técnicas específicas para deixar sua fala mais interessante, como variar o volume, a velocidade e o tom da sua voz. Porque tem gente que fala assim, não varia o tom da voz, fica parecendo um robô muito chato, você não está aguentando mais eu falando assim. Tem gente que fala muito alto, alta intensidade. Tem gente que fala baixo demais. Em qual situação você pode falar rápido sem parecer que está correndo de alguém? E quando você pode falar devagar, dando mais pausas, sem ficar chato demais? Velocidade, volume, tom, pausas, dicção e articulação, gestos e movimentos, postura, onde deixar as mãos enquanto fala, como movimentar seu corpo de forma confiante e confortável, como engajar as pessoas que estão te ouvindo. Essas são só algumas das ferramentas que você pode usar para acelerar seu processo de evolução. E todas essas estão dentro desta mandala do método Fale Bem Agora. Nessa mandala eu reuni todas as ferramentas que você precisa para falar bem em público, que vão acelerar a sua evolução na teoria da exposição controlada, ou seja, tudo que você precisa para hackear o seu cérebro e tudo que você precisa para hackear o cérebro das outras pessoas. Esse é o método FBA, Fale Bem Agora. E agora que você entendeu como funciona, entendeu como podemos hackear o nosso cérebro e o cérebro das outras pessoas, você tem a chance de participar de um processo mais intenso e profundo comigo no meu curso online. É 100% online.
Funciona em qualquer dispositivo. As aulas ficam gravadas e você pode acessar quando quiser, no seu ritmo. E ainda tem todos os materiais de apoio e exercícios práticos para você fixar bem todas as ferramentas para se comunicar cada vez melhor. No primeiro módulo, você vai entender tudo sobre a teoria da exposição controlada, a TEC. Eu vou te mostrar um guia para a gente começar o processo de reformulação do seu cérebro. Depois, vamos entender um pouco mais sobre como podemos liberar as substâncias no cérebro das pessoas para viciar as pessoas em você. Até que entramos na mandala em si, com assuntos mais técnicos e específicos, mostrando o passo a passo das técnicas de comunicação verbal, de comunicação não verbal e conteúdo. Ah, Anderson, eu tenho dificuldade para falar em público, mas no meu trabalho eu fico isolado, eu sou programador, sou da área de TI. Alguma hora você vai ter que falar com alguém, com seu chefe, em uma reunião, com colegas de trabalho. Você vai ter que mostrar os resultados do seu trabalho alguma hora. Ah, Anderson, eu não tenho tempo. Você não vai gastar muito tempo do seu dia para começar a trilhar a teoria da exposição controlada e começar a notar diferenças e resultados na sua comunicação. Nós vamos organizar a sua evolução juntos e todas as aulas são gravadas e você pode assistir quando e onde quiser. O importante é executar, praticar. Ah, Anderson, mas eu sou uma pessoa muito tímida, nada vai funcionar para mim. Eu sei que não é fácil, sei disso, mas é completamente possível, isso é ciência, é o seu cérebro. Falar em público é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa. Eu já tive muitos alunos que eram muito tímidos também. O processo deles de evolução foi mais devagar que dos outros, que não eram tão tímidos, mas eles evoluíram. Eu já atendi uma moça que desistiu da vaga de direito na Federal pelo medo de ter que falar em público. Gente, não dá mais para perder oportunidades assim na sua vida. Daqui a 10 anos você vai se arrepender muito disso. E eu não vi só essa aluna perdendo oportunidade por medo de falar em público, não. Eu vi isso em dezenas de alunos de muitas áreas e muitas posições diferentes. É possível. E você ainda vai ter o acompanhamento na nossa plataforma, onde você vai conseguir controlar e mensurar o seu progresso toda semana. E também tem a página de contato com o mentor, para você tirar qualquer dúvida comigo, a qualquer hora. Questões técnicas sobre a plataforma, deixo por conta da minha equipe que responde na página suporte. Mas dúvidas em relação ao conteúdo e ao seu progresso no contato com o mentor, eu respondo pessoalmente. Então, se você quiser entrar nessa turma que não vai mais perder oportunidades porque tem medo de falar em público e que sabe se comunicar de forma impactante, persuasiva e atraente, clique no botão abaixo e faça já a sua inscrição. O acesso é imediato. Você vai receber o seu login e senha no seu e-mail e já vai poder acessar a primeira aula, onde eu começo a te explicar mais sobre a teoria da exposição controlada. E você vai receber um e-mail com uma pesquisa bem curtinha. Isso me ajuda a melhorar o curso cada vez mais para produzir conteúdos específicos para as dores dos meus alunos. E se por algum motivo você achar que o método FBA não é para você, é só clicar em um botão e pronto. Recebe todo o seu investimento de volta. Você tem 15 dias de garantia. Fechado? Então é isso. Te espero lá na nossa plataforma. Até mais!